Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Qual a importância do CG? O que se busca num projeto de um veículo é o bom desempenho e seu uso na pista. Um dos principais parâmetros e responsável por este alto desempenho é a posição do centro de gravidade. Para um carro, o ideal é que ele seja o menor possível no eixo Z e o mais centralizado possível no eixo X e Y, considerando o eixo X o eixo longitudinal, o eixo Y o eixo lateral e o eixo Z a altura e uma vista frontal, como se a gente realmente estivesse olhando o carro de frente. No eixo Z, quanto menor a altura do centro de gravidade, melhor a sensibilidade de transferência de carga. Já no eixo X e Y, quanto mais centralizado, maior a tendência de um comportamento neutro do veículo. Para fim de definição, o centro de gravidade é o ponto onde as forças gravitacionais estão agindo e para os campos gravitacionais uniformes, esse ponto é o mesmo do centro de massa, que é onde se admite que a massa esteja totalmente concentrada. Este valor é essencial para determinar diversos parâmetros no projeto do veículo, principalmente os relacionados à suspensão. A problemática encontrada é que, apesar de crucial, o centro de gravidade só pode ser obtido com precisão após a construção do veículo, tornando-se, portanto, uma incógnita no projeto. Então, para calcular o centro longitudinal, a gente mede o espaço entre os eixos, colocamos um carro na balança, pesamos sua traseira e sua dianteira. Depois usamos uma relação de momento, usando o peso da traseira em relação à dianteira ou da dianteira em relação à traseira. Esse cálculo a gente consegue ver aonde no espaço entre eixos ocorre essa força. Então conseguimos determinar o centro longitudinal da gravidade. Para calcular o centro de gravidade transversal, em vez de medir o espaço entre eixos, nós medimos o espaço entre as rodas. Então pegamos o meio da roda e o meio da outra roda e aplicamos o mesmo tipo de cálculo. Fazemos o momento, em cima, por exemplo, da roda direita em cima da roda esquerda ou da roda esquerda em cima da direita e conseguimos ver o espaço onde ocorre essa força, medindo assim o centro de gravidade transversal. E finalmente, a altura do centro de gravidade pode ser feita de diversas maneiras, sendo que nenhuma delas é um trabalho muito fácil. A que a gente encontrou mais fácil é elevando um dos lados do carro para que forme um triângulo direito, Medimos então, no caso, o espaço entre eixos, Conseguimos também medir a altura dele e aí a gente começa a aplicar alguns cálculos trigonométricos, O primeiro deles que a gente aplica é o teorema de Pitágoras, para poder saber a adjacente, qual é a sombra, por exemplo, que o carro faz em relação ao eixo que ele está elevado. Fazendo esse cálculo da adjacente, podemos também adquirir a tangente, que usamos dividindo a altura que esse carro é elevado pela adjacente que foi obtida no cálculo anterior. Depois disso, a gente aplica também um momento, fazendo a multiplicação do espaço entre eixos, vezes o peso do carro inclinado na dianteira ou na traseira, tanto faz, menos o peso dele na dianteira sem estar elevado, dividido, no caso, pelo peso total do carro, vezes a tangente que a gente adquiriu. Depois somamos o diâmetro da roda, direito ou esquerdo, independente do lado que tu escolheu, dividido por 2. E aí conseguimos saber a altura que está esse centro de gravidade. Quanto mais alto tu puder elevar o carro, melhor. Só que, claro, a gente tem uma limitação. Pelos estudos que fizemos, a gente viu que o máximo que consegue se elevar o carro é 45 graus, onde já elevou o centro do carro ali em 70%. Como o colega falou, não é um dado que a gente consegue quando está construindo o carro, então o ideal é que façamos uma simulação antes de iniciar o projeto de um carro e depois conseguimos medir de forma mais precisa. Muito obrigado a todos e boa semana. Do you think you can tell? Did they get you to train?